Hoje nós vamos falar sobre a competência 2 do Enem, tá? Dando continuidade aos nossos assuntos. Competência 2, né? A redação do Enem é avaliada a partir de 5 competências, né? Como a gente falou na aula anterior. A competência 2 avalia a compreensão da proposta de redação, do tema e do texto dissertativo argumentativo. De maneira geral, na competência 2, os avaliadores observam se o participante compreendeu os comandos da proposta de redação, se compreendeu sobre qual tema deve discutir ao longo do texto e se este está escrito dentro das características estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, pessoal, relendo novamente aqui essa competência, não é? Aqui a gente analisa 3 aspectos basicamente, tá? O primeiro deles, compreender a proposta de redação. Então, você tem que compreender qual é o tema, não é, que está sendo solicitado, aquela proposta de redação. Você vai ter que seguir o que está escrito ali. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Você vai ter que mobilizar os seus conhecimentos, tá, para fazer a sua argumentação. É isso que eles querem observar. Conhecimentos de outras disciplinas, pesquisas, não é? Os seus dados estatísticos, tudo que você tem de conhecimento acumulado, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, que é aquele texto, né, a estrutura que vocês já sabem, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, e o texto escrito em prosa, né, que é aquele escrito em parágrafos. E aí, no primeiro aspecto, compreender a proposta de redação. Como eu falei, não é? É necessário ler o enunciado inicial, compreender os comandos da proposta de redação. Tudo o que deve ser feito estará escrito na proposta, tá, pessoal? Então, vocês têm que fazer ali se ater àquilo que está escrito. Não tem que acrescentar e nem retirar nada mais. Compreender o tema, não é? Se está falando sobre violência no trânsito, você não vai escrever sobre futebol, né? Porque senão você vai fugir ao tema. E isso dá nota 0 na redação. Observar o eixo e os recortes temáticos, qual parte do tema precisa direcionar a discussão e atender a todas as orientações da proposta de redação. Ponto 2. Aplicar conceito das várias áreas do conhecimento, né? Vocês vão ler atentamente os textos motivadores, que geralmente são 3, bastante sucintos. Então, textos motivadores, o próprio nome já está dizendo, para motivá-los a escrever, dar orientações, né? Para que vocês possam desenvolver os seus textos. Eles são textos pequenos, né? Que fazem referência ao tema proposto. Não copiem trechos, né? Frases desses textos motivadores, tá? Porque isso aí pode ser mal visto pelo avaliador. Sublinhar as informações que considera as mais importantes para utilizá-las como fonte de argumentação no texto, claro, né? Abordar o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo. É interessante vocês fazerem essa relação, né? Um contexto histórico, relacionando com a atualidade. Inserir no texto as informações que julgar mais relevantes, com o objetivo de persuadir o leitor a acatar o seu ponto de vista. Problematizar o tema e refletir sobre causas e consequências. Sempre falo isso para vocês, né? Perguntar quais as causas, quais as consequências daquele problema. Mobilizar outros conhecimentos, olha, fazer a interdisciplinaridade, né? Pegar outros conhecimentos de outras disciplinas e relacionar com o tema. Isso ajuda bastante. E desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Um texto escrito em prosa é organizado em períodos e parágrafos, diferentemente do gênero poema, o qual é organizado em versos e estrofes. Isso aqui já ficou claro para vocês, né? O texto em prosa é o texto em parágrafos, é esse texto normal que a gente escreve, diferente do poema, que tem uma outra estrutura lá de versos e estrofes. O texto dissertativo argumentativo não deve ser visto como uma mera exposição sobre o tema proposto. Você não vai apenas expor ali o tema, você vai refletir de maneira objetiva sobre o tema, desenvolvendo a sua tese, tá? Para desenvolver também a sua argumentação, tá?
Todos os argumentos inseridos no texto devem estar antecedidos ou seguidos do posicionamento do autor. Se você tem determinada problemática, você vai ter que se posicionar. Nunca fique em cima do muro, não é? Você tem que expor, né, e defender a sua ideia. Ou você é contra ou você é a favor, tá? Selecionar argumentação com o objetivo de persuadir o leitor, né, a persuasão, a acatar seu ponto de vista. Para isso, você vai se utilizar lá das estratégias de argumentação que a gente já estudou, não é? Que são lá dados estatísticos, as fontes, exemplos, pesquisas, entre outros. A argumentação e o posicionamento do autor devem ser consistentes, ou seja, estarem embasados por dados verídicos, comprováveis. Você não pode se basear no achismo, né? Você tem que comprovar o que você está falando. Indicar as fontes, com certeza, né? Se você citou algo, um dado estatístico, você tem que citar a fonte, de onde você tirou, onde você viu, tá? E mobilizar outras vozes no texto, ou seja, trazer vozes de autoridades, de profissionais especializados no assunto para sustentar ou refutar suas ideias, reforçando o poder de persuasão. Tá, pessoal? Então, essas são as características principais dessa competência 2, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E para ficar melhor, né, esse entendimento, eu deixei um link desse vídeo, um vídeo que fala um pouco mais sobre essa competência, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas e assimilar melhor os conceitos, tá bom? Então, obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima.